Veja bem, quando Jesus fala que a gente deve orar em harmonia com a vontade do Pai, em harmonia com a vontade de Deus, e sempre dizer, Pai, que seja feito a tua vontade e não a minha, às vezes você pode chegar àquela conclusão e pensar assim: nesse caso, eu não tenho liberdade para pensar o que eu quero, para pedir o que eu quero, ou para expor o que eu quero. Mas veja bem, isso parece ser um fato controverso, mas não é. Porque o que nós pedimos, o que nós queremos, a nossa própria vontade, se ela não estiver em harmonia com a vontade de Deus, ela nos conduz para a destruição. Você sabe por quê? Veja um exemplo básico, uma coisa bem simples mesmo, já bem simplificado para ficar fácil de compreender. Quando você compra um móvel, esse móvel que você compra, ele vem com um manual de instruções, certo? Ok. Se você montar esse móvel de acordo com a sua própria vontade, sem olhar o manual, sem seguir as instruções do fabricante, o que vai acontecer? Sabemos que se você não tiver feito isso antes, certamente o seu móvel vai ficar totalmente errado. Provavelmente não vai funcionar, ou o seu equipamento não vai funcionar, porque você não seguiu as orientações do fabricante. Nós somos criatura, não somos criador. E assim como o equipamento que foi criado por alguém, esse equipamento que quem criou esse equipamento, no caso, quem nos criou, sabe como nós funcionamos. Cada molécula, cada átomo, cada célula do nosso corpo, cada elétron, ele sabe como funciona, foi ele que criou. Por isso que ele estabeleceu a forma correta de funcionamento. Ele fala, vocês são livres para fazer o que quiser, mas se vocês querem viver eternamente, sigam as minhas orientações, porque eu sei como vocês funcionam. Fui eu que criei. Você compreende? Se você seguir a regra de alimentação que Deus orientou que seguisse, você terá uma vida longa e saudável, com muita saúde, não conhecerá a doença. Se você seguir as orientações das regras morais que Ele nos deu para viver nesse mundo, como tratar as pessoas, como se relacionar com Ele, você viverá não só uma vida longa e saudável aqui nesse mundo, como ressuscitará e viverá eternamente com Jesus. Ele deixou tudo escrito para ficar fácil da gente lembrar. Se você esqueceu, você pode ir lá e ler novamente. A Bíblia serve para isso. A Bíblia é o nosso manual de vida, o manual que nos orienta o caminho para a vida eterna. E você negligencia esse tipo de coisa como se não tivesse nenhum valor? Não podemos negligenciar as orientações do fabricante, porque se assim fizermos, não chegaremos a lugar nenhum. Por isso que é importante, quando a gente vai pedir as coisas para Deus, a gente coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque, primeiro, antes de a gente saber o que a gente precisa, ou o que a gente realmente quer, ou o que é melhor para nós, Ele sabe. E quando você diz, Pai, que seja feito a tua vontade, que seja feito de acordo com a tua vontade, você está dizendo para Ele o seguinte: Pai, aqui está a minha vontade, aqui está o que eu quero, mas tu sabe como funciona corretamente. Então, dê de acordo com a tua vontade. Esse é a minha vontade, mas eu quero que a tua vontade esteja em primeiro lugar, porque tu é o fabricante, tu é o criador, tu sabe de todas as coisas. Essa é a oração que Deus quer ouvir. Esse é o pedido que Deus quer que façamos. É dessa forma que Ele quer que nos expressamos para com Ele. Você compreende? Porque não adianta você pedir algo que você não precisa ou algo que vai te prejudicar. Porque se você continuar insistindo nesse tipo de pedido, Ele vai te dar. Ele vai te dar isso que você pede, mesmo que isso venha te matar, te destruir. Porque você insistiu muito. Você compreende? Ele vai fazer isso porque Ele te ama muito. E mesmo que isso te prejudique, se você insistir muito, Ele vai te dar. Por isso eu peço que você não faça isso. Não fique pedindo coisas que você não conhece as consequências. Apenas confie que a vontade de Deus, ela é, ela é infalível, ela é suprema, ela está acima de todas as coisas. E apenas confie nele.
e diga que se for da vontade dele, que ele conceda. É assim que funciona. Se você confiar inteiramente na vontade de Deus, você viverá segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós vivamos eternamente, com saúde, feliz, sem nenhum tipo de sofrimento. Você compreende? Eu não estou falando dessa vida aqui na Terra, porque aqui na Terra nós estamos sob as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Porém, assim como a morte para Deus é apenas um sono, quando você acordar na ressurreição, você viverá eternamente, por ter vivido de acordo com a vontade de Deus. Por isso, não coloque a si mesmo em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Essa é a escolha mais inteligente que possamos fazer.